palavra de Deus será aberta e lida no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 22. E assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 39. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39, assim diz a palavra do Senhor. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos hoje continuar a sequência da nossa série de mensagens e estudos sobre o ministério de Jesus, observando e estudando a cada domingo um pouquinho do livro de Lucas. Hoje é a 59ª mensagem sobre o ministério de Jesus, de acordo com a narrativa lucana, a narrativa do médico amado. O contexto, irmãos, é o mesmo contexto dos domingos anteriores. O contexto é Jesus Cristo está preparando o coração dos discípulos, porque dentro de alguns dias, dentro de algumas horas mais, Jesus vai ser preso, ele vai ser julgado, ele vai ser cuspido, ele vai ser esbofeteado, ele vai ser crucificado. Ele vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressurgir. Vai passar 50 dias ainda sobre a face da terra, e depois ele vai ser assunto aos céus, e os discípulos precisam se preparar para esse momento. Os discípulos não estão preparados. Então, Lucas começa a fazer uma narrativa desses últimos dias em diálogos de Jesus com os seus discípulos. Aqui é esse contexto. E vem imediatamente após a mensagem do domingo passado. No domingo passado, nós falamos daquele momento em que Jesus Cristo chama os seus discípulos e diz assim: o diabo me pediu a vida de todos vocês. Pedro, eu roguei por ti para que não te faltasse fé. E a ênfase que nós demos no domingo passado foi essa, os irmãos devem se recordar. Pedro, as coisas vão mudar. Pedro, prepare-se, as coisas vão mudar. Pois bem, imediatamente após esse diálogo de Jesus com os discípulos, e particularmente com Pedro, ele parte então para o Monte das Oliveiras. Ele vai orar. Nessa narrativa apresentada por Lucas, Lucas omite o fato de que Jesus Cristo foi com todos os discípulos para o Monte das Oliveiras, e ele chamou 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, como dizem os outros evangelistas. Lucas não narra esse particular, mas é o mesmo episódio. É absolutamente o mesmo episódio, apenas Lucas omite, e isso não interfere na narrativa em absolutamente nada. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo está com os discípulos no Monte do Getsemane. Ele está orando porque ele sabe que em algumas horas mais a cruz lhe espera e o homem Jesus está aflito. E na sua aflição ele pede o apoio do seu corpo discipular, ele quer gente do seu lado. Então ele chama todo mundo para orar. Só que os discípulos estão cansados, eles estão com os olhos pesados, o sono chegou, eles dormem porque eles não estão entendendo o momento. Jesus não tem como dormir porque ele sabe os dias que virão.
Então, na sua aflição, ele se coloca diante de Deus, derrama a sua alma com tal intensidade que nos diz o texto, Lucas fala algo biológico que os outros discípulos não narram, porque Lucas é médico. Lucas está analisando a biologia de Jesus, ele está percebendo que Jesus ele está tendo uma hemorragia interna, tal a aflição daquele momento. Então não há como dormir. E nos diz o texto, no verso de número 44, que o seu estado interno, emocional, está tão abalado, está tão terrivelmente afetado, que ele passa a suar de uma cor rosa. O seu suor se torna em gota de sangue. Isso nenhum homem sabe aqui. Somente o nosso Salvador. E essa é a aflição de Jesus. E os discípulos, cansados, dormindo, eles não partilham daquele momento, eles não partilham da dor do Mestre, eles estão alheios, eles estão olhando para si, porque eles não entendem, repito, o que está ocorrendo. Ali é mais um momento com Jesus. É apenas então somente, como diz o verso de número 39, era costume ir lá, então vamos mais uma vez para lá. Mas aquele dia era um dia diferente, aquele momento não era um momento como os demais, era um momento derradeiro, era um momento duro, era um momento muito difícil. E ali eles estão. Jesus ora pedindo para que aquele momento fosse mudado, o momento da cruz fosse transformado de uma outra maneira. Mas ele se submete e diz: entretanto seja feita a tua vontade. Quando ele vai procurar os discípulos, ele os encontra dormindo, eles estão cansados. E Jesus Cristo repete aquilo que está no verso de número 40, ele repete no 46, as mesmas palavras: orai para que não entreis em tentação. Na noite de hoje, irmãos, falando sobre o ministério de Jesus, nós queremos aprender sobre o poder da oração. Na noite de hoje, o tema da nossa mensagem, o tema da nossa reflexão é lições sobre a oração. Lições sobre a oração. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto que Jesus Cristo está nos ensinando aos discípulos e à sua igreja, a nós é: oriente as pessoas a orarem. Não apenas orem por elas, mas oriente essas pessoas para que elas mesmas aprendam a orar. Volte o seu olhar para o verso de número 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Agora volte o seu olhar para o verso 40, parte final. Depois de todo esse episódio, ele repete as mesmas palavras: orai para que não entreis em tentação. A primeira lição é: oriente as pessoas, ensine as pessoas a orar. Não apenas ore por elas, mas leve-as a aprender a prática da importância da prática da oração. Vamos falar sobre isso. Nós temos um hábito, irmãos, de orar, de interceder pelas pessoas, e isso é bom, isso é salutar, isso é bíblico. Nada há de errado nisso. Entretanto, Jesus Cristo quer levar aqueles discípulos a aprender a ter uma autonomia espiritual. Não que eles dependam de si, mas Jesus Cristo está dizendo: aprendam a orar, orem. Observe que o verbo está no imperativo. Orai. É uma ordem. Para os discípulos, irmãos, ter Jesus ao lado, ter um mentor espiritual, ter um tutor espiritual era muito cômodo, era muito bom. Qualquer desespero eu procuro o meu tutor, qualquer dificuldade eu procuro o meu Senhor, qualquer dificuldade ele vai acalmar o mar, qualquer dificuldade ele vai multiplicar pães, qualquer dificuldade ele vai expelir demônios, qualquer dificuldade ele vai curar enfermos. Mas Jesus Cristo está dizendo: gente, daqui a pouco isso tudo vai acabar, vocês precisam aprender a orar. Jesus Cristo leva os seus discípulos a aprenderem a orar, a buscar a oração. Nada obsta, irmãos, de intercedermos pelos outros. Nada obsta. Isso é bom. Mas lições da oração, Jesus Cristo está dizendo: eu quero que vocês orem. Vocês precisam
orar. Nós tínhamos aqui no nosso meio uma irmãzinha muito querida que o Senhor já levou para si, a Ruth. A Ruth brincava nessas horas, dizendo que tem o crente 6 horas. O crente 6 horas é aquele crente que só pede oração para os outros, que diz assim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. A Ruth brincava muito dizendo isso. Pois bem, essa brincadeira que a Ruth dizia é prática para muitas pessoas. Nós só queremos que os outros orem por nós. E isso é bom, repito, nada há de errado. Mas Jesus está dizendo, orem. Orem. Então, oriente as pessoas. Leve as pessoas. Faça com que elas, ensine-as a orar. Para que elas aprendam a ter o seu momento devocional com Deus. Isso é importante. Oriente as pessoas a orar com o Senhor, buscar comunhão com o Senhor. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é Jesus está nos ensinando que a oração nos livra de cairmos em tentações. A oração nos livra de cairmos em tentações. Volte o seu olhar ainda no verso 40. Orai para que não entreis em tentação. Vamos falar sobre isso. Jesus não está dizendo que a oração nos livra de sermos tentados. Jesus não está dizendo isso. Ninguém está livre de ser tentado. As tentações são múltiplas e elas têm várias facetas. As tentações se revelam das mais diversas maneiras. Não é disso que o Senhor está falando. Jesus Cristo está dizendo que o poder da oração de nos livrarmos de cairmos, cedermos à tentação. Se cada vez que formos tentados, naquele momento orarmos, não cederemos à tentação. Mas o que se observa em muitos casos é sequer lutamos, sequer enfrentamos, nós cedemos. E a desculpa é, a Bíblia já está escrito que a carne é fraca, então a carne é fraca. Não, esse não é o caminho. O caminho é, ore, porque a oração tem o poder de te livrar de um momento terrível na vida. De algo que vai lhe trazer vergonha, que vai te afastar cada vez mais do pai ou mesmo dos familiares. A tentação em si, irmãos, como nós muito bem já sabemos, a oração em si não é pecado. Ceder a ela é cair em pecado. Então Jesus Cristo está ensinando aos discípulos e à sua igreja que a oração é um escudo. Ela nos ampara, ela nos protege de cairmos em tentação. Jesus também foi tentado. Ele foi tentado pelo próprio diabo após o batismo. Após o batismo, ele foi levado ao deserto pelo diabo e o diabo o tentou das mais diversas maneiras, inclusive com um suposto poder que ele tem, porque ele sabe que o homem luta pelo poder, o homem gosta do poder. Então ele leva o Senhor até o pináculo do templo e fala, isso aqui tudo é meu. Eu quero te falar, isso tudo é meu, mas eu te dou, se você se prostrar em mim agora. Como que o Senhor venceu a tentação? Citando as Escrituras. Precisamos conhecê-lo. Porque são escudos para momentos difíceis na vida. Não podemos deixar de orar. Por isso a nossa liturgia hoje ela é inclinada para textos e hinos sobre oração. Bendita a hora de oração, que acalma o aflito coração. Oração, oração. A oração nos livra de cairmos em tentação. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, que Jesus Cristo está nos ensinando, é: jamais se esqueça de orar você por si mesmo. Jamais se esqueça de orar você
por si mesmo. Volte o seu olhar para o verso de número 41. O verso 41 diz: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, pequena distância, e de joelhos orava. Jesus não apenas orientou os discípulos a orar, mas ele era o modelo, ele era o exemplo de orar. Ele foi orar. Por vezes, irmãos, nós temos uma preocupação mais com o outro, de interceder, de aconselhar, e nós acabamos nos esquecendo de nós mesmos nos alimentarmos. Se nós não estivermos fortes o suficiente, nós não iremos fortalecer os demais. Os irmãos já devem ter em algum momento ou viajado de avião, ou já devem ter visto em vídeos, por cinema ou no YouTube, aquelas instruções que os comissários de bordo falam aos senhores passageiros. Estão todos ali assentados, então vai o comissário ou a comissária de bordo, então ela vai à frente e dá algumas instruções. Uma das instruções que os comissários orientam e passam para os passageiros ali é: no momento de turbulência, quando for necessário, máscaras cairão do teto, e antes de você colocar a máscara no outro, coloque a máscara em si mesmo, porque aí você estará protegido e preparado para ajudar o outro. De repente você vai cuidar do outro e você não vai ter condições de colocar a máscara em si mesmo. Você estará em grande perigo. Jesus Cristo está dizendo: eu preciso orar, eu preciso cuidar de mim. Eu estou aqui pedindo apoio, mas eu não posso confiar nesse apoio. Eu preciso da minha comunhão com Deus. Jesus Cristo está nos ensinando que na oração todos somos importantes. Precisamos ao mesmo tempo levar outros a orar, precisamos interceder pelos outros, mas eu não posso terceirizar a minha vida espiritual. Eu não posso terceirizar a minha vida de oração para alguém, porque eu pedi que alguém orasse por mim. Jesus é o modelo, e a gente sempre numa hora dessas, a gente pensa assim: puxa vida, se Jesus, o Verbo de Deus encarnado, a palavra viva, o Deus no nosso meio, o Emmanuel, orou, e como nos diz o verso 39, era seu costume ir àquele lugar para orar. Que costume estamos alimentando? Quais são os nossos costumes? Temos o costume de orar? Temos orado? Fica a lição. Uma quarta lição que nós aprendemos aqui, irmãos, sobre lições sobre a oração é: a oração nos fortalece para enfrentarmos e conhecermos a vontade de Deus. A oração nos fortalece para enfrentarmos e conhecermos a vontade de Deus. Volte o seu olhar para o verso 42. Ele, de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. É na oração, irmãos, que nós nos preparamos e que Deus nos fortalece para duas coisas básicas. Primeiro, enfrentar a vontade de Deus. Você poderá perguntar assim: mas reverendo, como assim enfrentar a vontade de Deus? A vontade de Deus para Jesus, nesse momento, irmãos, era a cruz. E é na oração que ele se fortalece para enfrentar a cruz. Então, enfrentar a vontade de Deus é eu saber que a vontade dele é infinitamente superior à minha. E diante disso, eu devo me curvar. Eu posso sim apresentar ao Senhor a minha vontade, não há problema nenhum disso. Entretanto, Jesus nos ensina o caminho da submissão. Observemos muito bem que não apenas enfrentar a vontade de Deus, mas conhecer. Jesus Cristo está ali conhecendo um momento duro, e é o homem Jesus
que está aflito. É o homem Jesus que precisa sim de um suporte para os próximos dias que sobrevirão e não serão dias fáceis. E esse fortalecimento para enfrentar e conhecer a vontade de Deus, irmãos, se dá por meio da oração. Então, como abrir mão desse momento? Como abrir mão do tempo de oração? Como abrir mão do lugar de oração? Aqui Jesus tinha o costume de ir ao Monte das Oliveiras, mas já aprendemos que o lugar é o que menos importa. A condição, sim. Eu estou tendo condições de orar. Eu estou me colocando em posição de orar diante do Senhor. Essa é a quarta lição. A oração nos fortalece para enfrentarmos e conhecermos a vontade de Deus. Uma quinta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é a oração é um dos meios pelos quais Deus nos consola e nos conforta. A oração é um dos meios pelos quais Deus nos consola e nos conforta. Volte o seu olhar para o verso número 43. Verso 43 nos diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortou. Dos evangelistas, irmãos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas Lucas narra isso. Olha que interessante. Lucas tem uma percepção que os demais não tiveram. E ele deixa isso muito claro quando ele vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu 2 livros, o seu Evangelho e o livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. Quando ele escreve o livro de Atos, os irmãos vão observar isso lá depois, que ele diz assim que ele fez uma acurada investigação sobre todos os fatos do ministério de Jesus. Ele foi às fontes primárias, coisas que ele viu, mas coisas que ele também foi em busca de ouvir e buscar o testemunho. E no seu relato ele diz: Deus enviou, no meio da aflição de Jesus, no meio da sua oração, um anjo para lhe trazer consolo, conforto. Os outros não viram. Por que os outros não viram, reverendo? Porque todos os outros estavam dormindo. Irmãos, quando dormimos, nós não vemos o agir de Deus. Quando dormimos, nós não vemos Deus levantando pessoas, movendo pessoas, enviando anjos, literalmente. Nós aprendemos aqui, irmãos, que a oração não é somente nós falando com Deus, mas é Deus vindo em nosso encontro. A oração é um dos meios pelos quais Deus nos traz consolo e conforto. Sexta lição da noite. As nossas aflições devem ser motivos suficientes para orarmos com mais intensidade ainda. Jesus está nos ensinando que as nossas aflições devem ser motivos suficientes para orarmos com mais intensidade ainda. Verso 44. Verso 44 nos diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. Estando em agonia, orava mais intensamente. Uma das primeiras reações humanas, naturais, nas nossas aflições, uma das primeiras, é nós nos julgarmos incapazes de orar. Nós nos vemos tão fracos que nós pensamos assim: eu não estou em condição de orar. Deus nem vai ouvir minha oração. Deus vai ter vergonha de mim porque eu não estou em condições. Olha como eu estou. Então eu não vou orar. Isso é natural no ser humano. Entretanto, Jesus está dizendo: é hora de orar mais ainda. É hora de clamar mais ainda. Porque se eu não estou com vontade, ou se a minha aflição cresce, eu creio num Deus que é maior do que as minhas aflições. Então a força está nele, não em mim. Eu preciso desse Deus. Eu preciso clamar a Ele, porque a força que eu tenho é pequena, é nula, e cada vez mais ela vai se esvaindo.
Então eu vou me esvaziar. Jesus está deixando claro para os discípulos, embora eles estejam dormindo, mas Lucas nos revela os bastidores daquela noite, dizendo: ele não desistiu de orar, ele não parou de orar, ele não cedeu ao cansaço, ele não cedeu ao sono. Ele sabia do tamanho da sua aflição e ele conhecia o tamanho do seu Pai. Portanto, é a Ele que eu preciso ir, é a Ele a quem eu devo me dirigir. Eu vou orar ainda mais. Eu preciso saber que a força não está em mim, que eu não sou forte, nunca sou mesmo, mas a minha força vem de Deus. Jesus está nos ensinando isso. Esta é a sexta lição. As nossas aflições devem ser motivos suficientes para orarmos com mais intensidade ainda. A sétima lição e última da noite. Lutas compartilhadas, propósito único. Quão melhor é estarmos todos juntos, com o mesmo sentimento, com a mesma sintonia e com a mesma direção. Lutas compartilhadas, propósito único. Quão melhor é estarmos todos juntos, com o mesmo sentimento, sintonia e direção. Volte o seu olhar para os versos 45 e 46. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Repito, ele está repetindo o que antes ele havia dito no início da reunião de oração, quando ele chegou ao Getsemane. Essa foi a palavra dele e foi também a última palavra ao deixar aquele lugar. Jesus está triste. Os outros evangelhos são mais enfáticos nesse particular. Lucas não é tão enfático. Lucas dá ênfase mais à prática da oração do que propriamente à sonolência dos discípulos. Os outros discípulos enfatizam mais o cansaço deles. Lucas não, Lucas enfatiza a oração. Por isso que ele omite aquelas 3 vezes em que Jesus Cristo deixa de orar e vai procurar os discípulos e eles estão dormindo. Mas Jesus Cristo, Lucas narra isso, Jesus Cristo está triste. Os discípulos estão cansados de tristeza e Jesus está triste porque aqueles homens estão dormindo. Então, todos ali iriam passar por momentos difíceis. Já vimos isso no domingo passado. Pedro, as coisas vão mudar. Pedro, vocês vão ser peneirados. Pedro, a coisa vai ser séria. E Jesus está dizendo: orem, porque os dias serão difíceis. E eles dormem. Então, quão mais fácil seria todo o corpo estar unido no mesmo sentimento. Olha, a dor de Jesus é a minha dor. A aflição do meu Senhor é a minha aflição. Mas não é. Então Jesus ali está se vendo num monte, num horto, o Horto das Oliveiras, o Jardim das Oliveiras, Monte das Oliveiras, e ele é uma ilha. Ele está cercado de problemas e de discípulos. Ninguém está com ele. Oração, irmãos, quando compartilhamos as nossas lutas, o propósito é um só: é nos unirmos em torno da oração. Quão melhor seria se todos estivessem ali ombreando um com o outro, dizendo: estamos juntos, vamos orar por esse propósito. A igreja precisa disso. A igreja precisa relembrar o seu norte e orar e estar junto em oração. A dor de um é a dor de todos. Paulo fala sobre isso, que nós somos como um corpo. Se um membro sofre, todos sofrem. E se um se alegra, a alegria de um é a alegria de todos. Aquele grupo, por menor que fosse, não estava na mesma sintonia naquele momento. Aquele grupo, por menor que fosse, não estava tendo o mesmo sentimento naquele momento, não estava na mesma direção
naquele momento. Jesus Cristo diz: precisamos estar na mesma sintonia, sentimento e direção. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje sobre lições sobre a oração no ministério de Jesus. Aprendemos na noite de hoje, irmãos, que Jesus é o nosso único modelo de oração. Ele nos ensina não apenas a orar a oração dominical, Pai nosso que estás nos céus. Ele não ensina como orar, mas ele nos ensina a orar. O seu exemplo é o seu modelo e é ele que é o nosso exemplo. Ele é que é o nosso único modelo de oração, de submissão, de devoção e postura diante das dificuldades e diante dos mais difíceis momentos da vida, mesmo no perigo de morte. É na oração que vamos buscar refúgio. Jesus é esse modelo. Aprendemos ainda na noite de hoje, irmãos, que todos precisamos nos atentar a isso. Todos, mesmo os mais próximos a Jesus, os líderes. A vida de oração não pode ser colocada em terceiro plano, quarto plano. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ela deve ocupar, sim, um momento importante, primeiro, na nossa vida, a vida de oração, a vida de devoção. Aprendemos ainda na noite de hoje, irmãos, na noite de hoje, que Jesus não apenas orou, mas Ele também ensinou a orar. Ele nos incentiva à prática e nos ordenou. Orai, verbo no imperativo. Aprendemos na noite de hoje, irmãos, que o caminho é orar. A solução está na oração. Não temos outro meio. Esse é o caminho. Aprendemos ainda, irmãos, que todo e qualquer enfrentamento, seja ele qual for, incertezas, não termos convicções, problemas sociais, familiares, financeiros, de saúde, não importa. Todo e qualquer enfrentamento sempre se dará em oração. Enfrentamos com oração. Enfrentamos em oração. Aprendemos ainda que nós devemos orar por nós e orar pelos outros. Ensinar a orar, mas não nos esquecermos de orar. Aprendemos ainda na noite de hoje, irmãos, que devemos aconselhar, mas nós também devemos levar os outros a orar. Ensinar a orar, buscar o Senhor. Aprendemos ainda com o Senhor Jesus que na noite de hoje Ele nos diz que nós devemos nos fortalecer espiritualmente por meio da oração. E é por meio da oração que nós descobrimos os enfrentamentos da vontade de Deus e ela mesma, a própria vontade de Deus. Devemos persistir na oração, mesmo quando não estivermos entendendo absolutamente nada. Mesmo quando a nossa vida espiritual estiver envolta por neblinas, de nós não conseguimos enxergar o outro lado da rua, mas não são impeditivos da vida de oração. Mesmo quando as coisas ou os planos de Deus não estiverem claros para mim, eu não posso abrir mão da oração, eu tenho que lançar mão dela. Mesmo quando a vontade de Deus não for do meu conhecimento, aquele momento não é um impeditivo ou um obstacular da minha vida de oração. Por fim, aprendemos também que devemos nos unir em propósito e busca, pois isso une, isso fortalece e coloca a igreja na mesma marcha caminhando. Nada pode, irmãos, impedir a marcha da igreja de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus fortaleça a nossa vida de oração e não nos esqueçamos dessas 7 lições de oração. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.